Aqui, vou apresentar o Dr. Pavel. Ele é médico, atende na psiquiatria, já tem quantos anos, Pavel, Dr. Pavel? Já sou formado há 10 anos e há 8 anos atuo na psiquiatria aí. Então você tem uma pequena bagagem, né? Sim, já tenho uma pequena experiência, digamos assim. Ah, que legal. E para quem não sabe, o Dr. Pavel é da minha família, ele é casado com a minha irmã e ele acompanhou toda a minha trajetória. Lógico, ele não é o meu médico por ser da família e ser um aspecto mais para mim, vou falar como pessoa, eu acho que muitas pessoas que têm doenças psiquiátricas vão entender. Eu acho que é vergonhoso, constrangedor, é o primeiro impacto para a gente chegar num médico psiquiatra. E sendo da família, tem um peso maior. Então, o Pavel ele acompanha a minha história de fora, sabendo, né? Mas eu sempre tirava dúvidas com ele, não falava abertamente, mas ia extraindo ali algumas dúvidas. Então, hoje ele está aqui para a gente esclarecer muitas dúvidas que vocês tenham. Caso vocês tenham mais dúvidas aí, a gente já fez algumas perguntas que eu passei para ele, que a galera me passou no Instagram. Mas se vocês tiverem mais dúvidas, pode mandar que ele vai tentar responder todas. A gente vai ficar aqui por 1 hora. E se vocês acharem legal, fala pra gente que a gente marca outro dia, outra conversa. O doutor é um pouco culpado, mas a gente tenta dar uma apertada nele para aparecer. E aí, doutor, tudo bem? Tudo tranquilo por aqui, Sá, graças a Deus, tudo bem. Espero que o pessoal goste da nossa live, espero que a gente consiga responder bastante pergunta, tirar bastante dúvida. Ah, legal. Sigam o doutor Pavel lá. Ele fala sobre todos os assuntos diversos da psiquiatria, né? Todas as dúvidas também que mandam. Então, no Instagram também. Qual o arroba, tanto no Instagram quanto aqui? É DR de doutor, DR Pavel Oliveira, meu Insta. É Pavel, Pavel. Não tem Isso, nenhuma pegadinha no nome. não tem, é Pavel Oliveira, sem ponto, sem nada. DR Pavel Oliveira. Ah, legal. Então, vamos lá. A primeira pergunta, como eu falo muito desse assunto aqui no meu perfil, basicamente só sobre isso. O que é transtorno bipolar? Transtorno bipolar, vamos falar primeiro o que não é transtorno bipolar, né? As pessoas acham que transtorno bipolar é aquela pessoa que acorda feliz, daí meio-dia ela tá triste, à tarde ela tá nervosa e vai dormir dando risada. Uhum. Então, ela acha que oscilação de humor no mesmo dia é transtorno bipolar. E é até motivo de chacota, por exemplo. Às vezes a mulher está na TPM, recebe piadinhas no trabalho, por exemplo. Essa mulher é bipolar. Então, a mulher está triste de manhã, depois fica feliz, já recebe piadinha. Ah, ela é bipolar, vai se tratar. Isso não é bipolaridade, tá? Bipolaridade, o que é transtorno bipolar na medicina? O transtorno bipolar é caracterizado por períodos. Períodos, quanto tempo dura esse período? Pode ser alguns dias, pode ser semanas, pode ser meses, em que a pessoa passa esse período com depressão e depois ela passa alguns períodos que a gente chama de mania. Esse período de mania é caracterizado por aumento da energia. Então a pessoa fica mais energizada, com mais ânimo, mais disposição, períodos de alegria, de euforia, mais erotizada, mais sensualizada, pode gastar mais, muda os móveis da casa. Esse é o clássico. De repente, ela nem fica tanto assim, tão eletrizada, tão elétrica. Pode ficar um pouco menos. E a gente chama esse período de hipomania. Mas ela precisa ter esse período um pouco de mania. Então, não é oscilação de humor no mesmo dia. É períodos. É caracterizado por períodos de depressão e períodos de mania. Isso é o transtorno bipolar na medicina. Doutor, também são divididos em tipos, né? A bipolaridade, tipo um, tipo 2, ciclotimia e Isso. quando não é definido o tipo.
Isso. Qual a diferença entre eles? Basicamente, a gente define o tipo um, o tipo 2 e a ciclotimia. Então, assim, o tipo um e o tipo 2 é caracterizada principalmente pelo tipo de mania. O tipo um é aquele tipo que eu falei que é uma mania, o período de mania bastante evidente. A pessoa fica numa mania bastante eufórica, muita energia, gasta bastante, fica mais sensualizada, pode tomar mais risco, pode ter atitudes de risco, por exemplo, propensa ao uso de substâncias ilícitas, promiscuidade, pode ficar mais falante. Uhum. O tipo 2 é uma hipomania. A pessoa não fica tanto cheia de energia assim. Ela fica um pouquinho. E isso é mais difícil de fazer o diagnóstico. É um, Porque, pode é um falar. pouquinho, né? É imperceptível porque parece que você tá bem. Exatamente. A pessoa fica bem, a pessoa tem um nível de energia um pouco aumentado. E a pessoa que está na hipomania, muitas vezes, ela gosta de ficar na hipomania. Por quê? Ela rende bem no trabalho, ela rende bem nos estudos, ela tem energia para ir na academia, ela tem energia para limpar a casa. E ninguém busca o médico psiquiatra nesse período de hipomania. É muito difícil a pessoa até se queixar para o médico psiquiatra desse período de hipomania. É interessante, porque eu tô desde maio, eu acho, com esse perfil, e eu vejo muitas pessoas interagindo comigo falando que gostam desse período de mania. E uma coisa que eu sempre reforço com elas é o perigo de estar em mania, né? Porque Exatamente. você tem o gasto impossível, então tem muita gente que fala que fica endividado, que se envolve em coisas, né, que fica realmente muito endividado. Já vi gente aqui contando história que perdeu casa, Sim, perdeu todo o dinheiro da família, infelizmente, nesse período. Mas normalmente o que eu vejo, quem é tipo um por ter uma intensidade muito maior, é algo que a família faz a intervenção na isso. mania. Agora, na hipomania, parece que é só algo fora, né? É. O tipo um fica mais evidente. Então, quando a pessoa muda bruscamente o comportamento, quem está ao redor consegue perceber: opa, tem alteração de comportamento, ela não está legal. Vamos intervir, vamos levar no médico psiquiatra. No tipo 2, a pessoa não perde produtividade, pelo Uhum. contrário, ela até ganha. Então, não chama a atenção de quem está ao redor. Então as pessoas não acham estranho. Então ninguém leva no médico, ninguém leva no psiquiatra, ninguém muitas vezes percebe essa alteração. Acha que é personalidade, né? Eu Exatamente. até contei uma história, no meu caso, quando o médico falou para mim, é hipomania, explicou o que era, eu comecei a identificar coisas da minha vida antes que eu não sabia que era uma hipomania, até um gasto excessivo. Uma vez eu comprei 10 pares de sapato. E tudo Aham, de salto alto, coisas que eu não uso. aham. Né? E olhando isso, era um pico que eu não fazia isso sempre, nunca fui muito consumista. Então, hoje eu consigo observar essas pequenas alterações, igual não conseguir dormir, né? Ficar agitada, Exato. aquele sono, e aí levantar do nada, tem uma ideia maravilhosa. É, à noite dá vontade de limpar a casa, dá vontade de sair. Não, é muito estranho. E realmente, na hipomania, que é no meu caso, que eu sou tipo 2, parece que eu tô bem, parece que eu tenho uma energia. Mas aí o problema hoje eu consigo identificar, logo depois de um pico de energia, parece que a minha energia é sugada, de tal forma que eu vou para o período depressivo. Aham, exatamente. É o que normalmente acontece. Pode vir o período de depressão logo depois de um período de mania. E é o que normalmente acontece mesmo. E aí, nesse período de depressão, é quando as pessoas procuram um psiquiatra. Aí eles vão no médico e se queixam do período de depressão. Só que ela vai no psiquiatra e se queixa só do período de depressão. E Uhum. não se queixa do período de mania. E aí, muitas vezes, o psiquiatra muitas vezes não investiga o período de mania, muitas vezes investiga, mas o paciente não se queixa.
E aí ele começa a tratar o paciente só como depressão. Uhum. É por isso que muitas vezes o diagnóstico de transtorno bipolar demora tanto para ser feito. É por isso que é tão difícil de ser feito esse diagnóstico de transtorno bipolar. Leva em Primeiro, média 10 anos, né? Pelo que eu estava lendo pela demora Brata. 10 anos mais ou menos para o diagnóstico ser feito. Por quê? Primeiro, demora para a pessoa ir no médico. Segundo, quando vai no médico, ela não se queixa do período de mania. E Uhum. terceiro, muitas vezes o próprio psiquiatra não investiga o período de mania e ele trata o paciente como depressivo só. E qual é o problema disso? Quando ele não faz o diagnóstico correto, o psiquiatra não trata da maneira correta. E o tratamento de depressão e transtorno bipolar é totalmente diferente. Então, o paciente não recebe o tratamento correto e nunca vai melhorar. É, infelizmente tive essa história. E aí hoje eu descobri, né, depois do delay, tentei entender aí o transtorno. Eu vi que antidepressivo, ele aumenta, né, esse período depressivo, ele impulsiona mais baixas. O antidepressivo usado no transtorno bipolar, ele desestabiliza o humor. Então, ele favorece, por exemplo, virada maníaca. Uhum. Se a gente entra com um antidepressivo no transtorno bipolar, o paciente não estabiliza, ele pode virar para o transtorno de mania. Então, ele, pelo contrário, nunca vai estabilizar. É, o que eu sentia principalmente era a sensação de que nunca melhorava. Mesmo tomando a medicação, tudo certinho, ou também, né? Eu começava a usar o antidepressivo, parecia que estava melhorando. Mas Aham, o sentimento era que parava de fazer efeito. sim, Aí era como se entrasse numa depressão e eu falava, mas eu tô tomando o remédio. é. Foi nessa que eu falei, não, eu preciso rever esse diagnóstico. Até uma pergunta que para um médico, né? O que a galera fala muito é sobre a consulta num particular, num SUS e num convênio. Então, acho que é Aham, interessante falar o porquê também. O que acontece com os médicos? Igual no SUS, eu sei que tem 15 minutos para atender, sendo aham. generosa, né? Você já É, atendeu no SUS? já trabalhei no SUS. O SUS ainda talvez seja menos pior do que o convênio. Porque tem um tempo, né? Existe É, um tempo para atender. E se o paciente não fala sobre esses picos de energia, fica complicado também para o médico entender esse diagnóstico. exatamente. É difícil porque muitas vezes o paciente não sabe que ele tem que se queixar desse pico de energia. Porque o paciente é leigo, ele não tem essa informação. Ele não sabe que ele tem que falar para o médico que ele teve essa oscilação de humor para cima, de ficar cheio de energia. Ele não é treinado para isso. É isso que eu tento sempre reforçar nos vídeos. Pessoal, anote tudo que você sente diferente, essa energia, né? A hipersexualização que você falou, né? Eu tô vendo Isso. aqui a galera falando sobre libido elevado, realmente é um sintoma. Aham. E junto com a impulsividade, é muito perigoso esse sintoma, Sim. né? Tem um caso muito interessante, Sabrina, que eu quero contar aqui. Eu tinha uma paciente, não atendo mais ela, ela tinha transtorno bipolar tipo 1. E ela era uma corretora de imóveis, e sempre que ela entrava em estado de mania, de euforia, ela tomava atitudes de risco. E quais eram essas atitudes de risco? Ela se tornava usuária de cocaína, entrava na favela, se relacionava sexualmente com bandidos, com traficantes, colocava traficantes dentro do carro para se relacionar, traía o esposo. E sempre que ela voltava para o estado normal de humor ou voltava para a depressão, ela se arrependia. Uhum. E aí era crise no casamento, né? Então, ou seja, ela ficava super erotizada, sexualizada, tomava atitudes de risco, podia se contaminar com vírus, com hepatite, com HIV, e era um transtorno na vida dela. O não fazer o tratamento faz com que tudo pode acontecer, né, nesse transtorno devido a essa impulsividade e essa depressão, porque o arrependimento, a
culpa na depressão é um fardo, né? Eu acho que quando eu tava na depressão, às vezes eu até falava, gente, eu não tenho motivos pra estar aqui. E aí a culpa me corroía. Porque eu É. falava, por que que eu tô assim? Agora imagina se você tem um motivo vindo da mania, Aham. né? Você fica. A mente tá ali corroendo. Exatamente. Você falou culpa, culpa é um sentimento muito comum e anda junto com sintomas de depressão. A depressão carrega esse sintoma de culpa. Ah, eu sinto culpado por ter depressão. Ainda você carrega esse estigma de ter a doença, né? Então, quero deixar um recado para todos que sofrem de depressão ou de transtorno bipolar, que você não é culpado por ter depressão ou transtorno bipolar. Você é vítima dessa doença. Uhum. Então, o que você tem que fazer é buscar ajuda, buscar tratamento. Apesar de se sentir culpado, porque a culpa é inerente a essa doença. Então, não se sinta culpado, mas busque ajuda. Mandaram uma pergunta aqui, como a gente está nesse tema, eu já vou fazer. Eu fiquei com libido elevado, porém na fase depressiva. É possível? É possível, mas provavelmente não é fase depressiva, é o que a gente chama de episódio misto. É Então, que tem sintomas de quando. depressão com sintomas mistos, e aí pode estar com uma libido elevada, sim. É muito estranho pra gente, paciente, entender essas fases, porque às vezes tá tão claro a mania ou tão claro a depressão, mas esse episódio misto é difícil entender. Sim, é o mais difícil de todos. O que é muito comum, por exemplo, no episódio misto, Sabrina, é depressão com muita irritabilidade. Então, Olha, depressão com irritabilidade é muito comum de episódio misto. eu até estava lendo uma matéria que o sintoma mais comum realmente na bipolaridade é a irritabilidade. Sim, É incrível, é tanto em mania, a irritabilidade, porque a gente vê o mundo mais lento, né? Todo mundo tá lento, só a gente tá aqui, ó, cheio do pique. acelerado, né? E na depressão, a gente não tem paciência para ouvir nada. Então, a irritabilidade é algo, nossa, É. muito forte pra gente. E o difícil de tratar essa irritabilidade é que a gente não pode usar antidepressivo. Então a gente tem que usar outros meios sem ser o antidepressivo. Esse é o desafio de tratar o paciente bipolar. É isso que eu ia falar sobre tratamento agora. Aham. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o tratamento, se o remédio vicia, se tem que tomar para o resto da vida, se é só tomar remédio, né? Então, Aham. vamos nessa sequência. O Ótima remédio, pergunta. quais são os tratamentos aí para transtorno bipolar? Primeira coisa que o paciente com transtorno bipolar tem que saber: ainda não tem cura. O que é cura na medicina? Poder viver sem remédio. Então, o paciente que é bipolar tem que colocar na cabeça que tem que tomar remédio o resto da vida. Então, a cura é isso. Ele consegue viver bem tomando a medicação. Quer dizer que ele nunca mais vai ter oscilação de humor? Não quer dizer isso. Mesmo tomando a medicação, pode ter episódios de oscilação de humor. Mas tomando a medicação, vai diminuindo essas oscilações, tá? Então, as medicações hoje são modernas, apesar do padrão ouro. O que a gente chama de padrão ouro? O melhor tratamento ainda é o quê? Lítio, A né? maioria É, toma lítio, né? é. É o remédio mais antigo que a gente tem e é o melhor. É o melhor para quem? Depende do paciente. É o melhor que a gente fala porque ele é o melhor estabilizador de humor. Mas nem todo paciente vai conseguir tomar lítio. Por quê? A adaptação dele. Ele é muito bom se a pessoa conseguir tomar. Mas se ele tem muito efeito colateral. Quais os principais efeitos colaterais do lítio? Ele pode reter líquido, então a pessoa pode ganhar peso. Ele pode atingir a glândula tireoide. Ele pode dar muita acne, espinha, tá? Então, assim, ele pode dar sonolência. Então, não é todo mundo que vai conseguir tomar o lítio. E tem a questão também que tem que fazer litimia, exame de sangue. Isso. É assim, como é que funciona a litemia? A lite-
A gente tem que dosar o lítio. Ninguém tem lítio no organismo, Sabrina. Uhum. Então, assim, se você não toma lítio, e você dosar o lítio, vai estar zero. Ninguém é bipolar por falta de lítio no sangue. Uhum. E esse é um erro que muita gente comete. Ah, eu vou dosar o lítio para ver se eu sou bipolar. Aí dosa o lítio, tá zero. Ah, é bipolar. Não é isso. Uhum. Então, quem toma lítio tem que dosar o lítio. Por quê? A dose de tratamento do lítio é muito próximo da dose tóxica. Uhum. Então, qual é o problema de tomar o lítio em excesso? A pessoa se intoxica pelo lítio. Então, o lítio, quando se intoxica, a pessoa fala lento, tem problema para andar, fica com a voz pastosa. Então, a gente dosa o lítio para ver se não está intoxicando o paciente, só por isso. Mas faz esse exame de sangue todo mês ou não? No começo, a gente faz com mais frequência. Pode fazer toda semana, depois vai afastando a cada 2 semanas, depois todo mês. Depois que você acertou a dose do paciente, você pode pedir a cada 2 meses, aí vai afastando mais. Eu não sei se você vai saber me responder isso porque você não trabalha mais no SUS, mas como funciona esse tratamento pelo SUS? O médico me receitou o lítio. Ele vai me encaminhar para os exames? Eu também nunca utilizei muito o SUS. Se você souber responder aí, a galera vai ajudar a galera que utiliza o SUS. Depende do lugar do SUS e depende de cada cidade. Ah, Normalmente, por exemplo, o serviço que eu mais conheço do SUS é o CAPS. Então, no CAPS, o médico pode pedir o exame da litemia, que é o exame de sangue, e o paciente pode fazer esse exame nas unidades básicas de saúde. legal. E no É, CAPS, o paciente tem mais facilidade de voltar com o médico. que tem o agendamento, tem todo um acompanhamento, né? Exato. Então, Então, ele, o pessoal, médico para quem psiquiatra tá. do, o médico psiquiatra do CAPS pede o exame, ele faz no próprio CAPS ou na unidade básica de saúde e retorna com o médico do CAPS. Olha que dica bacana, né? No SUS tem a possibilidade de fazer o acompanhamento, sim. Outra dúvida, né, também, reforçando que eu sei que você não trabalha mais lá, mas caso você tenha conhecimento, o lítio ele é muito receitado no SUS porque tem disponível gratuitamente o Sim, remédio. o lítio é uma medicação barata, tem no SUS, é disponibilizado pelo SUS. Então, a maioria das cidades disponibiliza o carbonato de lítio, sim. Tem uma curiosidade sobre o lítio, é que a gente tem duas apresentações sobre o lítio. O lítio normal, de 300 miligramas, e o lítio de liberação lenta, de 450 miligramas. O lítio que tem no SUS é o de 300 miligramas. Não tem o de liberação lenta, que é um pouco melhor, não tem no SUS. Aí é só na farmácia comprada mesmo. Ah, legal. Eu não utilizo o lítio, né? Não passei por ele. Eu tomo lamotrigina hoje. Aham. Eu sei que a lamotrigina já é um outro tipo de tomar, né? Igual eu comecei com 50 miligramas, aí passa uma semana, 100, 150. Hoje eu tô em 150. Acho que eu vou ter que Uhum. subir, mas eu tô em 150. É um remédio que pode dar alergia no início, né? Sim. A lamotrigina, é raro, mas o efeito indesejado, o que a gente mais tem medo da lamotrigina é uma coisa que é o síndrome de Steven Johnson, Uhum. que é uma alergia muito perigosa que pode dar na pele, que é erupções cutâneas. É raro, mas pode acontecer. Por isso tem vai gradual subindo, né? Pra ver se não Isso, aparece. exatamente. E normalmente eu vejo a galera falando sobre tratamento, que é a associação de remédios. O lítio. Eu vou chutar um aqui, tá? Que eu não me recordo, porque como eu não faço essa associação, eu não sei. É tipo lítio com a lamotrigina. Ou lítio com não sei o quê. Por que que faz essa associação de medicações? Então vamos lá. Antigamente, se usava muito combinação de medicações. Hoje em dia, o que a gente prefere? Usar menos medicação, mas numa dose maior.
A gente prefere usar menos remédio, mas o que a gente chama de uma dose otimizada, uma dose melhorada. Uhum. O que, que a gente precisa para o tratamento do paciente com transtorno bipolar? A gente precisa que ele tome um estabilizador de humor. E aí existem vários. Pode Uhum. ser o lítio, né? Pode ser a lamotrigina, estabilizador de humor. Pode ser Depakote, que é o ácido valproico. Pode Muita ser o gente usa Depakene, esse aqui, esse é, mesmo. é o ácido valproico. Pode ser o Depakene, que é o valproato de sódio. Ó, tem a galera aqui falando risperidona, Torval. O Torval, que é estabilizador de humor também. O risperidona é? Aí já vamos chegar lá na risperidona, que é uma Ah, curiosidade. tem Então, ó, existe. tem outro aqui que apareceu, Venlift. Venlift. Então, já falo sobre o Venlift. Tá bom. Então, vamos falar primeiro sobre os estabilizadores de humor. Esses é o que a gente usa como são os clássicos, né? Estabilizadores de humor. Então, o problema maior de quem tem transtorno bipolar é oscilar o humor. Então, para oscilar o humor, a gente usa estabilizador de humor. Aí começou a usar uma classe diferente para estabilizar o humor. E a gente viu que é muito bom. Qual classe é essa? Os antipsicóticos. E aí, por exemplo, doutor, mas eu não estou ficando psicótico. E aí o paciente chega assim, o meu médico me passou um antipsicótico, ele está achando que eu estou psicótico, ele está achando que eu estou ficando louco, né? Porque Uhum, existe transtorno bipolar com episódio psicótico também, uhum. que são casos mais graves. Mas existe transtorno bipolar sem episódio psicótico, mas que a gente usa antipsicótico. Quais que são os antipsicóticos que a gente usa como estabilizador de humor, que a gente viu que é muito bom? Risperidona, que é um antipsicótico que a gente pode usar como estabilizador de humor. Tem, por exemplo, olanzapina. Tem um Ah, outro ouço que também bastante. é, tem um outro que é ótimo estabilizador de humor, que é a quetiapina. Tem um mais moderno, que é o Latuda, que é a lurazidona. E tem outros que eu não vou ficar citando Ah, aqui, mas os antipsicóticos têm se provado que são ótimos estabilizadores de humor. Então, às vezes, a gente entra com um antipsicótico, com um estabilizador de humor, sobe a dose do estabilizador de humor, mas não melhora 100%. O que, que a gente vai fazer? Associa um antipsicótico. E, legal. às vezes, tem boa resposta. Uma coisa que eu acho legal reforçar é, começou o tratamento com psiquiatra, não pode abandonar, não é uma vez e acabou, não visito mais meu psiquiatra. É, as pessoas falam assim: eu fui no psiquiatra, não gostei, nunca mais eu vou. Uhum. Aí eu falo assim: psiquiatra é igual cabeleireiro. Você vai no primeiro, você não gosta, nunca mais você vai cortar cabelo? Não. Você vai no outro, você procura um outro cabeleireiro que você gosta, se não gostou, você procura um terceiro. Psiquiatra é a mesma coisa. E, Você vai no primeiro, você não gosta, procura um que você gosta. e até a questão do tratamento se ajustar. O que eu senti na experiência é que não acerta de primeiro. É muita sorte quem acerta de primeira, mas você tem que ir ajustando essa questão, até conhecendo melhor o paciente, porque em uma hora não dá para entender uma vida, né? Exatamente. Em uma hora de consulta, você tem apenas um recorte da vida do paciente, né? E psiquiatra, você tem que ter vínculo. Não adianta você vai no psiquiatra e não tem vínculo, você não gosta, não vai com a cara do psiquiatra, troca. É importante você gostar. Como é que você vai abrir sua vida para uma pessoa que você não tem vínculo, que você não gosta? Então tem que ir, pessoal. Não é só uma Tem que ir. vez, vou lá. Ah, o medicamento me deixou grogue, então vou parar de ir no psiquiatra, vou. Exatamente. Se deixou grog, é aí que você tem que ir lá no psiquiatra, falar para ele: doutor, fiquei grog com esse remédio, por favor, troca. Aí você vai contar para ele tudo que você está sentindo com o remédio. Se ele não trocar, gente, vai num outro psiquiatra. Verdade. Não, e até como você falou, tem várias medicações. Às vezes o que dá certo pra mim não dá certo pro outro.
né? Aham. E uma coisa que estão perguntando bastante aqui, que eu tô vendo, é sobre a questão do peso, que o lítio engorda muito. Sim, Tem algumas medicações que não engordam tanto. tem. O lítio realmente pode trazer ganho de peso, mas tem medicação que não dá ganho de peso. É até interessante isso, porque eu notei em mim. Eu comecei a tomar Lamotrigina, o meu medo também era engordar, porque eu já estou acima do peso, e eu não ganhei peso. E Aham. como eu sei que o tratamento não é só medicamentoso, você tem que melhorar a alimentação, tem que fazer exercício físico, eu consegui perder 12 quilos. Uau, ótimo. Né? Então, galera, o que eu vou reforçar também, às vezes não é a medicação que está fazendo você ganhar peso, é a sua Isso. alimentação ruim e não fazer exercício físico. E aí, outra observação interessante, eu tenho uma amiga que ela também tem transtorno bipolar e no caso dela, ela não se importa de engordar porque ela é muito abaixo do peso. Então, o lítio para ela super serve, porque ela tá ganhando Aham. peso e ela tá conseguindo estar melhor, né? Ou a oscilação de humor. Então, às vezes a pessoa fala, ah, mas o lítio engorda muito. Tem gente que precisa disso, né? Também. Mas em outros casos tem outras medicações que podem Sim. ajudar. O que a gente precisa separar, né, Sabrina? É assim, o que que é engordar e o que que é dar fome. É, Por exemplo, se você não aumentar a sua ingesta calórica, nenhum remédio dá ganho de peso. Mas alguns remédios podem abrir o apetite, o que faz você comer mais e aí dá ganho de peso. Não é que o remédio, se você comer a mesma coisa, nenhum remédio vai te engordar a esse ponto. Não, não acontece isso. Por exemplo, olanzapina abre o apetite. Lítio pode abrir o apetite. Aí você come mais e acaba engordando. Mas se você conseguir controlar o apetite, nenhum remédio vai dar ganho de peso. tem uma pergunta aqui que apareceu, desvenlafaxina ajuda no transtorno bipolar? Então, respondendo essa junto com a do Venlift. O Venlift é a venlafaxina. E essa que perguntaram agora é a desvenlafaxina. Os dois remédios são antidepressivos. Eu tenho uma visão de que não é legal tomar antidepressivo no transtorno bipolar. Então, eu não recomendo que se tome. Tem alguns psiquiatras que passam por um período curto e depois tiram. Mas eu não participo dessa visão. Eu prefiro não que o meu paciente não tome e eu prefiro que ele estabilize de uma outra forma. Interessante. Tem outra pergunta aqui. Doutor, estou fazendo o tratamento, porém estou travando muito a mandíbula. Pode ser transtorno mais ansiedade? Pode. A ansiedade tem muita tensão muscular e principalmente mandíbula, que são os músculos da mastigação, o trapézio, e a pessoa fica muito tensa, musculatura das costas. Então, normalmente, isso acontece devido à ansiedade. Então, episódios mistos e episódio de mania pode causar isso. Uma coisa muito interessante também nas minhas leituras sobre o transtorno bipolar é que pessoas com transtorno bipolar têm algumas comorbidades associadas ao transtorno. E um é a ansiedade, tem a obesidade, né, os transtornos Aham. alimentares, tem o estresse pós-traumático. Sim, Então, a ansiedade é muito comum, né? muito comum. É a comorbidade mais comum do transtorno bipolar é a ansiedade, sem dúvida. Ganha disparado aí. E o que faz também? Porque são duas coisas diferentes, né? O transtorno e a ansiedade. Ou tem que fazer uso de medicação para um e para outro? Ou tá dentro desse combo que você falou? Tá dentro desse combo. Normalmente, a gente equilibrando o transtorno bipolar, a ansiedade diminui junto. É interessante. No meu caso, a ansiedade ela saiu muito quando eu tive o diagnóstico de transtorno bipolar. Quando trocou a medicação, parece que vozes na minha cabeça silenciaram. Aham. Eu tinha muita ansiedade, né? Eu tinha medo de tudo. E aí, quando eu troquei o tratamento para transtorno bipolar, porque eu fazia tratamento para depressão, parece que sumiu. Aham. Não significa que eu ainda não tenha ainda minhas
né, meus picos aí, igual eu falei, eu sei que eu vou ter que ajustar essa medicação, mas quando você atinge um tratamento, ele realmente desce, né, essa ansiedade. Exatamente. Normalmente, como eu disse, a ansiedade está muito associada a período misto. Então, você equilibrando, ajustando a medicação, principalmente ajustando qualidade de vida, por exemplo, atividade física ajuda muito a diminuir a ansiedade. Outra coisa que a gente não falou ainda, mas ajuda muito, terapia. Ah, é. Principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda no controle da ansiedade. Então, o paciente melhora muito a qualidade de vida, diminuindo a ansiedade, tomando essas medidas aí. É fundamental terapia, não tem como fugir. E Não é tem. a mesma coisa que acontece com o psiquiatra. Às vezes você não se adapta a um psicólogo, muda, mas continua tentando. Falo Isso. isso por mim também. Eu sou dessas pacientes rebeldes aí, mas tem que ser consciente quanto a isso. Faz muito parte do tratamento, né? Até na própria aceitação desse diagnóstico, porque não é fácil receber esse diagnóstico. Uhum. Até em um dos vídeos que eu fiz, e muitas pessoas falaram que tiveram a mesma dificuldade de receber o diagnóstico e entender que não é uma doença que não tem cura, né? E não e é genético, né? Essa doença é hereditária, é genética, doutor? Sim, Sabrina. Na maioria dos transtornos psiquiátricos tem essa carga hereditária, né? Por exemplo, filhos de pais que têm transtorno bipolar têm maior propensão de desenvolver transtorno bipolar. Quer dizer que todo filho de pai bipolar vai ser bipolar? Não. Por exemplo, se ele levar uma vida mais leve, mais tranquila, com menos estresse, com atividade física, com boa qualidade de vida, pode ser que ele não venha desenvolver transtorno bipolar. Pode ser. Mas mesmo assim, ele tem mais chance de desenvolver do que uma pessoa, filhos de pais que não têm transtorno bipolar. Eu Assim também acho como depressão e ansiedade. Eu acho que por isso é importante o conhecimento sobre o transtorno, para que você ajude a sua geração, a sua descendência, né? Seus filhos a dosarem o nível de estresse, eles vão saber também o que é a doença, porque, igual no meu caso, a minha família tem histórico psiquiátrico, mas ninguém nunca entendeu, devido a todo o preconceito, né? Sim. A transtornos mentais, doenças mentais. Então, a minha geração, eu e minha irmã, meus primos tiveram mais acesso a essa informação e por a gente correr atrás, tentar entender, aí a gente começou a receber os diagnósticos. Mas antes disso já tinha problema, era muito claro hoje, Sim. mas não tinha o diagnóstico. É, a nossa geração, por exemplo, busca mais ajuda com saúde mental, aceita mais o diagnóstico. As outras gerações antes da gente, primeiro, não se fazia o diagnóstico, não se buscava ajuda, não aceitava o diagnóstico, né? Uhum. Então, o pessoal não sabia o que fazer. Da nossa geração para frente, eles vão receber muito mais ajuda, aceitam mais. Os nossos filhos vão ter muito mais qualidade de vida, vão receber muito mais tratamento, vão viver muito melhor do que os nossos antepassados, com certeza. Por a gente saber, ter essa informação, a gente vai conseguir passar para eles, né? Uma Sim. pergunta que estão fazendo aqui é sobre psicose, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Psicose, quais são os sintomas e como saber se está piorando? Legal, ótima pergunta. O que é uma psicose, então? Psicose é uma alteração de conteúdo do pensamento. Mas o que é isso? Simplificando para o pessoal entender. Psicose é assim: é, alteração de conteúdo, o paciente pode achar que ele está sendo perseguido, ele pode estar delirante, ele pode ouvir vozes, pode achar que a polícia está perseguindo. Às vezes ele passa na rua, ele acha que as outras pessoas estão comentando sobre ele. Uhum. É muito comum, às vezes, o paciente passa numa roda, ele tem uma rodinha de pessoas ali, e aí ele acha que aquela rodinha está fazendo comentários sobre ele, e ele não gosta e vai brigar com aquela rodinha. É muito comum brigas
A perseguição, a sensação de perseguição. Sentir perseguido, persecutoriedade. Ele pode, por exemplo, tinha um paciente que achava que estavam tentando invadir o apartamento dele pelas tomadas, enviando raios pelas tomadas, achava que os carros estavam seguindo ele, achava que tentavam invadir a mente dele por telepatia. Isso é uma psicose, é E, igual, alteração de pensamento mesmo. nessa pergunta que a pessoa fez é como saber se está grave? É se isso atrapalha a vida, se isso persiste, como funciona para entender a gravidade dessa psicose? Qualquer tipo de psicose é grave. Vá ao psiquiatra, né? E o que é interessante, Sabrina, é que a psicose, o paciente, ele não acha que ele está tendo psicose. Para ele é real aquele pensamento. E normalmente quem percebe são as pessoas que estão ao redor. E ele normalmente ele não conta as pessoas que percebem. E ele tem vergonha. Há uma É, coisa muito comum, que é uma curiosidade, ou ele escuta vozes, ou então ele escuta as vozes conversarem entre si. Então ele pode escutar as vozes conversarem entre si falando mal dele, que é por uma isso a coisa. perseguição também acontece, né? Exatamente. Então as pessoas ao redor começam a perceber alteração de comportamento. Psicose é gravíssimo. E o que pode causar a psicose? A psicose pode ser causada basicamente por transtorno bipolar, pode ter depressão que causa psicose e pode ter esquizofrenia que causa psicose. Mas, de qualquer maneira, tem que ser levado no psiquiatra para. Só um psiquiatra vai saber avaliar e o tratamento de cada uma dessas três é feito de forma diferente. Então precisa, gente, tá vendo que é psicose, tá ouvindo vozes, perseguição, vá ao psiquiatra, relate, não tenha vergonha. Eu sei, eu entendo completamente essa questão de sentir vergonha, de sentir a sua. Parece que você tá abrindo tanto a sua intimidade, então a gente às vezes acaba escondendo. Outra coisa que estão falando muito aqui é sobre ataques de fúria. Se é Uhum. comum bipolares terem explosões, né? A fúria. No período de mania, é comum. Por quê? A pessoa está mais cheia de energia. Então, ela diminui o tempo de resposta, ela pode ficar mais agressiva no período de mania. Ela diminui o senso de autocrítica, de resposta, ela diminui a censura que ela tem sobre si. Então, ela pode ficar mais agressiva no período de mania. Tá mais com um pavio mais curto. Então, ela recebe uma crítica, se ela não gostou, ela pode responder mais rispidamente, pode ficar mais agressiva assim. Outra pergunta aqui. Questão da paranoia no transtorno bipolar. A paranoia está muito associado à questão disso que nós falamos, da questão Psicose? da psicose, exatamente. A paranoia não é um termo muito usado na psiquiatria, a gente usa mais psicose. Ah, legal. Vamos ver mais perguntas aqui que já tinham mandado, né? Uhum. Deixa eu passar. Olha, o tempo tá correndo, já tá para acabar, mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui. A gente. Quais os exames para o diagnóstico de transtorno bipolar? Legal, ótima pergunta. Sabe qual exame que a gente faz para diagnóstico de transtorno bipolar? Nenhum. Não existe exame para diagnóstico de transtorno bipolar. E eu falo isso, não é que não existe exame no Brasil, não existe no mundo. Não existe tomografia, não existe ressonância, não existe exame de sangue. Como eu falei lá atrás, não existe a litemia. A litemia não é para fazer diagnóstico de transtorno bipolar. Como que a gente faz o diagnóstico? Pela anamnese. É pelo que o paciente conta, é pelo que o médico investiga, é pela história clínica, é pelo que o acompanhante do paciente traz, é por tudo que a gente ouve durante a história na consulta médica. É assim que a gente faz o diagnóstico. Infelizmente,
Não tem exame nenhum que vai ajudar o médico a fazer esse diagnóstico. Ainda não existe. Eu vejo que a galera tem muita dificuldade em aceitar o diagnóstico justamente porque não tem um exame que mostre que tem algo errado, né? Igual um exame de sangue, um exame qualquer um aí. É. Mas aí e Eu vi aqui? aqui o pessoal comentando de umas imagens que você postou, né? Ah, sim. É. Existe o PET scan, né? Que são alguns tipos de ressonância que mostram a atividade cerebral, principalmente assim relacionada ao consumo de açúcar, de glicose em algumas partes do cérebro. Isso é muito legal, mas não é usado ainda para título de diagnóstico. São estudos que eu postei, galera. Isso. Eles pegam um grupo e estudam o cérebro, É, mas o estudo tem que acontecer por anos, né? Até entenderem que isso é possível fazer para grande massa. Até uma coisa interessante, eu estou participando de um estudo que está sendo feito aqui no Brasil, chama Pumas, que eles estão recrutando pessoas que têm diagnóstico de transtorno bipolar e esquizofrenia. Porque nesse estudo eles querem, além de entender melhor como funciona a parte genética, é realmente para entender nesse estudo se é possível fazer exame. Esse estudo é muito já feito nos Estados Unidos, já está bem avançado, mas ainda não tem nada no Brasil sobre isso, né? Então estão começando. Estudos estão sendo feitos, né? Sobre, estão tentando entender melhor essa doença, até para ter também algum exame, né? Quem sabe futuramente. exatamente. É uma grande esperança que a gente tem sobre exames, né? Ajudaria muito no nosso diagnóstico, porque o transtorno bipolar afeta muitas pessoas. Como a gente falou, demora pelo menos 10 anos para se fazer o diagnóstico. Muitas pessoas sofrem com isso. O governo perde muito dinheiro com isso. Os trabalhadores se afastam muitos dias do Sim. trabalho com isso. Então, assim, ajudaria muito se a gente tivesse um exame, pelo menos para facilitar o nosso diagnóstico. Mas, infelizmente, não tem ainda. Uma coisa interessante é sobre a adesão do tratamento, né? A galera acaba não fazendo devido a todo o preconceito, Aham. aos sintomas, as reações do tratamento acabam abandonando. E aí tem também mas será que meu médico tá certo? Ah, mas eu vi no TikTok Aham. que, que pode estar errado e não sei o quê. Qual é a sua dica para essas pessoas aí que estão tendo problema em firmar no tratamento, né? Confiarem no tratamento? Primeira coisa que eu vejo é a negação. Quando recebe um diagnóstico, a primeira coisa é eu não tenho isso. Uhum. Então é difícil mesmo receber um diagnóstico. O paciente que recebe um diagnóstico de transtorno bipolar passa pela negação, da mesma maneira que um paciente que recebe um diagnóstico de diabetes vai ter que tomar medicação o resto da vida, também passa pelo episódio de negação. E aí o que eu falo? Busque ajuda primeiro com terapia. Segundo, não está confiante com o primeiro médico? Busque uma segunda opinião. Não precisa confiar no primeiro. Busque uma segunda opinião. Conte para o segundo médico tudo que você passou com o primeiro. Não está confiante? Busque uma terceira opinião, né? Segunda coisa que eu gosto de busque informação também na internet. Eu acho muito importante isso, né? Eu participo de uma linha de que o paciente também é responsável pelo seu tratamento, mas tenha cuidado onde você busca essa informação. Sim. É muito importante você buscar fontes confiáveis. A internet, da mesma maneira que traz informação boa, traz informação ruim. Então, se mantenha informado, busque fontes acadêmicas, leia artigos, mas se mantenha informado. E, pode falar. É, um vídeo meu, eu acho que o vídeo mais visto é sobre a interação medicamentosa. E o que eu sempre falo pra galera que questiona é dá uma lida na bula. Se você tá achando que aquilo tá acontecendo com você, tire a dúvida com o seu médico. Isso. Não ache igual. Eu passo a informação, eu não sou médica. Eu passo a informação para vocês. Tenham a responsabilidade também dessa informação. Deixa eu ver se está certo.
Deixa eu perguntar para o meu médico. Eu acho que isso é legal criar esse vínculo, igual você mesmo falou, né? Que é importante ter esse vínculo com o seu médico. Aham. E aqui eu quero fazer uma meia-culpa também, uma crítica que eu faço a muitos médicos. Os médicos, muitas vezes, eles afastam o paciente do tratamento, né? Eles não abrem esse espaço para uma conversa com o paciente. Então, o paciente ele não se sente à vontade de chegar para o médico e falar, abrir tudo o que está acontecendo, de contar para o médico as dúvidas, de contar para o médico os efeitos colaterais que está tendo, de contar para o médico as inseguranças dele. Então, eu acho que o médico deveria facilitar isso também. Eu acho que isso é legal. Quanto mais a gente gera conteúdo, mais a gente cobra. Quem é paciente cobra, e quem é médico que gera conteúdo também fomenta mais isso entre os médicos, né? Porque está acontecendo. A mídia social hoje está forte. E eu acho importante termos mais conteúdos. Até o intuito dessa live é a gente informar, tirar mais dúvidas, porque realmente é bem difícil encontrar assunto sobre algo tão específico que é o transtorno bipolar. É, e achar médicos que também saibam bem o transtorno, né? Aham. Porque o que eu sinto é que às vezes é muito geral e a pessoa não conhece a particularidade que o transtorno bipolar tem. Sim, exatamente. É muito específico, é um conhecimento muito específico, né? Sim. Eu vou pegar mais algumas perguntinhas, porque o nosso tempo Tem está. uma pergunta aqui que eu queria responder, Pode ir? enquanto você pergunta isso, falando sobre a sedação com a risperidona. Por que ela causa sedação? A risperidona é um antipsicótico e ela causa bloqueio em D2. Então é por isso que ela causa sedação. É um antipsicótico que causa sedação. Por isso que muitas vezes ela é tomada à noite. Então ela causa sedação, é uma sedação natural. Só queria fazer esse comentário aqui para alguém que perguntou por que ela causa sedação. É bloqueio de D2. Aqui tem uma pessoa falando, queria saber sobre o uso de drogas quando se tem bipolaridade. Tá. É aquilo lá que eu comentei. Qual é o pior momento, o momento de mais risco no uso de substâncias ilícitas, no caso drogas, né? É um momento de mania. Por quê? No período de mania, a pessoa está propensa a tomar maiores riscos. A pessoa fica mais impulsiva. Então, nesse momento, ela diminui a sua censura. Ela não calcula riscos, ela pode ficar mais propensa ao uso de drogas. É nesse momento de mania, de euforia, então, que ela pode usar mais drogas. E é cientificamente comprovado que ela toma mais riscos nesse período. Uma informação interessante é sobre o risco de suicídio no transtorno bipolar. É o maior índice aí entre os transtornos psiquiátricos, né, de Sim, suicídio. Por que exatamente. isso? Por que nesta comunidade? E é curioso que não acontece o suicídio no bipolar tanto no período depressivo quanto no período de mania. Qual é a diferença do período de depressão bipolar quanto na depressão normal? Depressão comum. A depressão é igualzinha, não tem diferença nenhuma, tá? Então acontece desesperança, a vida fica sem graça, a vida perde o brilho, perde a cor, a sensação de inutilidade, menos-valia, a pessoa se sente inútil, a pessoa não tem mais vontade de viver, não tem mais vontade de sair, perde a libido. Então, a pessoa que não tem mais graça na vida pensa em suicídio. E também pode acontecer na fase de mania, de euforia, devido a essa oscilação de tomar mais riscos. Principalmente, homens na fase de mania de euforia podem tomar mais apetite ao risco, principalmente ao suicídio. É a impulsividade da coragem, né? E a depressão, ela traz tanta culpa que você quer tirar.
Exatamente. O que O eu problema sinto é isso, assim, a é dor é tão grande que você quer tirar. isso. Não é que a depressão a pessoa pensa em morrer. A pessoa que está com depressão, ela sente muita dor. E ela pensa Uhum. assim: enquanto eu estiver viva, eu vou sentir dor. Então, para eu parar de sofrer, eu tenho que parar de viver. E ela pensa em parar, como parar a dor, um método é parar de viver. E ela vê o suicídio como um método de parar de sofrer. E isso é tão irreal, né? Tipo assim, porque às vezes a gente para de fazer o tratamento, não entende a gravidade do transtorno, porque eu entendo que se você não trata, fica mais frequente essas oscilações com o decorrer do tempo. E fica mais grave também. Então o tratamento ele é fundamental, né? Sim, exatamente. Para não piorar o quadro, é necessário tratamento sempre. Então, gente, entendam o risco de não fazer o tratamento. Tanto em surto psicótico, em mania, depressão, há um risco que você não precisa tomar. Existe um tratamento. Além da questão do tratamento proteger de demência, né? Exatamente. Às vezes a gente acha que é só o risco de oscilar o humor. Não. Transtorno bipolar, depressão, corre-se o risco de aumentar o risco de demências. Então, o antidepressivo, no caso da depressão, o estabilizador de humor e o antipsicótico, no caso do transtorno bipolar, protege o cérebro contra o envelhecimento e demências. Então não dá para pensar só no presente, né? Você tem que pensar no Exatamente. futuro quando A você longo tem transtorno prazo. bipolar. Porque hoje, às vezes, a gente fala, eu vou viver na mania, eu não vou tomar medicação porque eu fico lenta, porque eu engordo, É, porque. N motivos, eu já ouvi aqui, viu? Muitos é, motivos. Mas a pessoa não pensa que no futuro, na velhice, pode ficar com demente. demência, vai perder a cognição. O É. que que é a perda da cognição, doutor? Perda da cognição é toda a sua capacidade de inteligência, raciocínio, linguagem, pensamento, por exemplo, capacidade de gerir, de governar sua própria vida. Por exemplo, capacidade de você morar sozinho, você não consegue lembrar onde é o banheiro da sua própria casa. Imagina isso. Você não consegue reconhecer pessoas, não conseguir reconhecer seu filho, não conseguir reconhecer sua família, né? Não ter conseguir dirigir seu próprio carro, não conseguir ter sua profissão, toda a sua identidade é perdida, porque a sua memória é perdida também. Isso é uma demência. Então, olha a importância do tratamento medicamentoso, né? Às vezes as pessoas pensam que tratamentos, sei lá, fitoterápicos, não, não vou tomar remédio, vou tomar um chá para É, melhorar. E não, o transtorno bipolar precisa de tratamento medicamentoso. é. Então, é Não uma tem coisa que temos que evidência, reforçar. isso, não tem evidência científica de tratamento fitoterápico, né? Então, plantas, ervas e chás não tem evidência científica de efetividade no tratamento para transtorno bipolar. E pensando a longo prazo, a gente tem que fazer aquilo que está comprovado, né? Sim, a medicina tem que ser baseada em evidências, né? Uhum. Tudo que tem comprovação científica, a gente trabalha. Se ainda não tem comprovação científica, a gente exclui, não trabalha, porque não tem lógica fazer uma coisa que ninguém conseguiu comprovar ainda. E eu, como paciente, não quero pagar para ver. A Eu gente não não vai quero chegar testar em ser lá. humano ainda, né? Se não tem É, comprovação. eu não vou testar em mim, não fazer o tratamento. Igual uma coisa que eu sempre reforço não é legal acordar e ter que tomar medicação. Não é legal ir na academia. Não é legal Aham. se alimentar bem. Né? Mas eu acho que nem tudo na vida a gente tem que viver com prazer. Tem coisas que a Aham. gente tem que fazer. A gente é adulto, então vamos Isso. fazer o que tem que fazer, né? É. E não deixar. E os sintomas são graves. É agressividade, essa grandeza. Imagina um familiar conviver com isso. Não é uma doença Exatamente. que afeta só você, né? É. É você na comunidade, é você na sua família. Então, pense também nas pessoas que convivem com você. E qual a importância da família nesse processo, doutor?
Família é muito importante, Sabrina. É o que a gente chama de rede de apoio, Uhum. né? O que é comprovado cientificamente? Pessoas que têm uma rede de apoio, por exemplo, uma família estruturada, uma família que apoia, elas têm um prognóstico. O que é prognóstico? Uma chance de se dar bem, uma chance de ter um tratamento melhor, é muito melhor do que, do que o paciente que não tem uma família continente, por exemplo. Então, uma família que te dá suporte, uma família que te dá apoio, vai ajudar no seu tratamento. Como assim? Ela diminui a chance de suicídio, ela melhora a chance do tratamento dar certo. Então, ela vai te dar apoio quando você está mal. Ela pode ajudar quando você está oscilando no humor. Ela vai ajudar na aderência ao tratamento. Sabe aquele dia que você não está bem, está a fim de abandonar o tratamento? A sua família vai estar lá e vai falar: não, Sabrina, continua, é importante para o seu tratamento. Então, não, Sabrina, hoje é o dia que você não está a fim de ir para academia, mas vamos lá. Então, a família dá todo esse suporte. Às vezes, a pessoa não tem família, ou Uhum. às vezes a pessoa tem uma família tóxica que é melhor não estar junto. Aí, o que, que eu falo? Tem uma rede de apoio onde? Na igreja, no centro espírita, na sociedade de amigos de bairro, no Uhum. barzinho onde você joga dominó. Então, é importante ter rede de apoio. Se não é a família, é em algum lugar, mas tenha pessoas ao seu redor. Pessoas que são sozinhas têm chances diminuídas de desenvolver a sua saúde mental. Então, esteja rodeado de pessoas boas, de pessoas que te fazem bem. É importante, né, estar em um lugar que te faça bem. Se você vê que aquilo tá tóxico, procure outro lugar, é melhor. Até porque Isso. no nosso transtorno não dá pra ficar em estresse, né? Porque dá mais recaídas aí, os Isso. picos. Quanto menos estresse, melhor. Até se essa fonte de estresse for a família, é melhor manter afastada essa fonte de estresse. Ó, falaram aqui, não tenho amigos, sou ateu, família tóxica. O que fazer? Fazer amizade, vai na Tem que academia, faz não amizade na se isole, academia. não se isole. Ó, tá aqui o meu perfil. Tem uma galera que sempre tá comentando, sempre tá fazendo. Querendo ou não, aqui nesse perfil a gente tá fazendo uma comunidade. O que Sim, vocês colocam lá, eu tento responder. Se vocês têm alguma dúvida, pode me mandar por direct também. É, isso. é legal você se identificar. Eu acho que, igual no meu caso, eu também queria conhecer mais pessoas, né, que tivessem o mesmo transtorno, porque eles entendem a minha dor. Uhum. Então, faça amizade. E outra coisa que eu quero também deixar uma observação. Você só fala que tem transtorno bipolar para quem você confia, né? É, Não fale para todo mundo, porque nem todo mundo tem empatia. é verdade. Então, escolha bem com quem você converse, confie nessa pessoa, né? Mas também, gente, se não tá tendo empatia, cai fora. Não insiste. Não sofre, não tenta resgatar. A pessoa, quando quiser entender, vai entender. Mas faça mais amigos, né? Eu sei que tem a fobia social, tem muita gente falando aqui sobre fobia social. Uhum. Por isso é importante a terapia e estar em dia no psiquiatra, né? Para você Sim, entender todos esses transtornos associados. exatamente. Precisa receber cuidado, precisa receber tratamento, precisa se cuidar. É importantíssimo. É, gente, 9 horas. Quem tem pergunta, agora é a hora. Porque, ó, 5 minutinhos, doutor? Mais 5 minutinhos? Claro, à vontade, vamos lá. Tá boa a live. Tô gostando que a galera tá interagindo. Então, ó, tem uma pessoa falando, tenho fobia social e transtorno de De estresse estresse pós-traumático. pós-traumático. Precisa estar sempre em terapia e psiquiatra, né? Porque eu Exatamente. também tenho estresse pós-traumático e existem os gatilhos dessa doença. Então, além do transtorno bipolar, dependendo da situação que eu passo, dá o gatilho e pode dar essa oscilada. Então, eu tenho que estar no psiquiatra e terapeuta para entender também como sair desses gatilhos, né? Outra, deixa eu ver. Por favor, me passa as redes sociais desse médico. Amei a live, obrigada. Obrigada, Renata. Passa de novo o seu perfil, o seu arroba nas redes sociais, doutor. Meu arroba é Dr. Pavel Oliveira. Pavel Dr. Pavel Oliveira.
Eu vou fazer depois um vídeo, vou deixar no perfil com o arroba do doutor. E eu sempre vou chamar ele para fazer umas lives aí, pelo menos uma vez por mês, eu vou incomodar ele para a gente conversar mais. É legal ter essa troca, vocês conhecerem o trabalho também do Dr. Pavel. Se vocês quiserem passar com ele atende telemedicina, né, doutor? Sim. Perguntaram se eu atendo no SUS ou particular. Eu já atendi no SUS, hoje eu só atendo particular no meu consultório aqui em Santos, ou por telemedicina também. Aí no meu link da bio do Instagram tem maiores informações para quem quiser contato, quem quiser mandar perguntas, se ficou com alguma dúvida, pode mandar no direct também do Insta. Legal. Outra pergunta que passou aqui é sobre enxaqueca e insônia. Se é comum, né, no transtorno bipolar, a insônia e a enxaqueca. Tá. Vamos falar primeiro da enxaqueca. Enxaqueca não está associado ao transtorno bipolar, tá? Enxaqueca é outra queixa, precisa ser investigada. E existe. Primeiro, precisa ver se é enxaqueca mesmo. Uhum, Então, eu sugiro que seja feito um acompanhamento com um neurologista. legal. E insônia, né? Insônia está muito associado com transtorno bipolar, tanto no episódio de depressão quanto no episódio de mania. Na depressão pode dormir mais ou pode dormir menos. E no episódio de mania, comprovadamente se dorme menos porque a pessoa tem mais energia. E o que é curioso, dorme menos, mas tem mais energia. A pessoa não fica com sono no outro dia. Legal, gente. Vamos encerrar então? Quer falar mais alguma coisa, doutor? Tem alguma observação? Tenho sim, Sabrina. Quero falar que eu gostei bastante de participar dessa live. Gostei bastante que o pessoal perguntou e as perguntas foram ótimas. Dizer que eu estou à disposição do pessoal. Se o pessoal quiser mandar dúvida, pode me mandar um direct, que eu sempre respondo. Estou à disposição do pessoal. Qualquer dúvida, só me mandar um direct. Ó, e se vocês agendarem consulta com o doutor, fala que você viu a live, que você viu o Isso. perfil da Sabrina, para ele saber que você estava aqui, que você está prestando atenção nessa informação. Então, se você marcar lá com ele, fale que assistiu a live. Fala que estava na live lá, que vai ser legal. Foi a nossa primeira aqui, então a gente também está aprendendo, né? A experiência está sendo bem diferente. É, eu vou pedir também para vocês me acompanharem lá no Instagram, que eu tenho postado coisas diariamente sobre minha rotina, o que eu estou fazendo ou não no tratamento, o que está sendo fácil, o que está sendo difícil, e algumas informações que eu vou pegando também, conforme eu vou lendo, eu vou postando lá. Então me sigam, é @sarrusa.a. Tem também no perfil aqui o link que vai direto para o Instagram. Então, lembrando, sigam o doutor. Se vocês gostaram dessa live, deixa bastante comentário que a gente tenta programar outra. E eu também queria falar que a gente vai tentar marcar uma live também com a esposa do doutor. Ela tá aqui, ela é nutróloga e médica de família. A gente vai falar também sobre a alimentação, que é uma parte importante do transtorno bipolar. Então, doutor, muito obrigada por estar aqui, por tirar nossas dúvidas. Esperamos Valeu, mais Sabrina. vezes. Brigadão, foi um prazer, viu? Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.